Meu nome é Jonatas Abbott e eu sou empresário, tenho 55 anos. A Dinamize surgiu no ano 2000, completou 22 anos no ano passado, vai fazer 23 agora em julho, como uma agência digital típica, E naquela época, é importante a gente entender ali naquela estouro da bolha da internet, era uma agência que fazia um pouco de tudo, desde site, projeto, software, e tinha desenvolvido um produto de e-mail marketing que ela veio a abandonar. E aí durante 5 anos ela não sabia muito bem para onde ia, trocaram os sócios todos, E em 2005, 5 anos depois da fundação, eu e o meu sócio Alan Luz compramos 66% da empresa e refundamos a companhia. A gente fez uma reformulação completa de produto, então era uma empresa que tinha na época, quando a gente comprou, 23 clientes apenas, tinha um funcionário, que é a Lívia Mena Barreto, que hoje é a nossa diretora de marketing, Então a primeira funcionária da empresa está conosco até hoje e é uma das mais importantes diretoras do grupo. Faturava apenas 16 mil reais por mês, Isso em 2005, quando a gente adquiriu a empresa, e a gente levou ela então a fechar o ano passado em 23 milhões de faturamento, atendendo 11 mil marcas, entre elas grandes marcas aí globais e com clientes em 20 países, 7 filiais do Brasil. A nossa plataforma, os nossos softwares, são 2 softwares que na verdade dividem a mesma plataforma tecnológica, e é uma plataforma extraordinária porque ela é toda hospedada nos Estados Unidos, na Amazon, e nós temos um motor próprio de envio que fica hospedado na Europa, onde tem ali toda a distribuição de conteúdo a partir de data centers na Europa, especialmente em Paris e Amsterdã, e tudo operado no Brasil. Então é uma plataforma 100% global, cujo principal objetivo é encurtar a distância entre a empresa e o seu cliente, e a gente causa um grande impacto no aumento de faturamento das empresas, na medida que a gente tem uma plataforma de distribuição de conteúdo, de automação de marketing digital, constrói réguas de relacionamento, especialmente distribuindo conteúdo por e-mail, SMS e WhatsApp, mas também vai muito além disso, com integração com as redes sociais, com captação de leads, inclusive no ponto de venda, mas é uma plataforma de comunicação, que encurta a distância justamente entre o fornecedor e o seu cliente, especialmente no ambiente internet, no momento da internet em que as Big Techs têm um domínio muito grande. Aí o custo de anúncio, o custo da palavra-chave cresceu muito, se tornou até proibitivo para a pequena e média empresa, e esse tipo de plataforma que a Dinamize comercializa representa a independência dessa empresa em relação às Big Techs, na medida em que ela tem o seu próprio veículo de comunicação muito representado pela distribuição de conteúdo por e-mail. Ele é totalmente personalizável, Essas plataformas, como a da Dinamize, elas permitem um alto grau de personalização, tanto na construção dessas regras de relacionamento, que podem começar, por exemplo, a partir de um clique no site, ou do abandono do carrinho no e-commerce, ou do comportamento dele em relação ao próprio e-mail que ele recebeu, e permite uma personalização absurda da comunicação, Inclusive personalizando o título do e-mail, o início do e-mail, o meio do texto, E então ele se adequa, essa plataforma se adequa desde ali da pequena imobiliária de Londrina até a Coca-Cola Brasil, por exemplo, que está conosco há mais de 14 anos, Então é uma plataforma que atende, na verdade, isso é um grande desafio para a gente, Ela atende desde lá da pequena padaria até a General Motors, o Santander, o Hospital Albert Einstein, ou outras grandes marcas globais, Então é um grande desafio porque a gente tem que atender todo esse espectro de empresas, uma cauda muito longa realmente que utiliza hoje os nossos serviços e esse tipo de plataforma de automação de marketing digital. O nosso software ele faz esse trabalho de forma muito intensa na captação de leads. E eu lembro de novo que o futuro da internet toda está representado pela base de dados. As empresas que não tiverem uma base de dados própria, segmentada, que não olhar para essa base, vão ter muita dificuldade no futuro, porque vão ficar dependentes justamente das Big Techs. Então, captar essa base de dados é muito importante. O software possibilita, por exemplo, que você coloque ali um pop-up no site para captação de base de dados, ou permite que você faça o inbound marketing, que é oferecer conteúdo em troca da entrega do e-mail desse lead. Ele chega ao ponto de fazer, por exemplo, um pop-up de saída. Quando o cliente leva o mouse para fechar o navegador ou para trocar de digitação, abre automaticamente, o software faz isso, um pop-up de saída. Não vai embora ainda, deixe seu e-mail para a gente continuar o nosso relacionamento. Mas nós temos um case que eu idealizei e a Dinamize desenvolveu, que foi o
estado da arte da ligação do ponto de venda com a internet, ou do off com o online, na captação de base de dados. E esse talvez seja um ponto extraordinário nesse quesito. O engajamento com o teu lead, com o teu cliente, com a tua persona, pode durar um ano de forma automatizada, poupando o trabalho da equipe de marketing, aumentando o engajamento e gerando uma receita importante para a empresa também. Captar a base de dados é algo desafiador, mas essa base de dados ela é o grande diamante do futuro. Bom, a minha carreira ela foi construída, eu estudei publicidade, propaganda e jornalismo, então sempre trabalhei muito com comunicação, né? Mas me voltei muito à área de vendas e de marketing. E teve um momento da minha carreira, quando estava surgindo a internet comercial no Brasil, em que eu tive dois convites. Um para uma distribuidora de hardware, que na época, nós estamos falando do ano de 95 para 96, 1995 para 1996. Esse ano representou a grande explosão da venda do microcomputador, né? Foi capa de revista no mundo inteiro. A forma como o PC, né, o Personal Computer, se popularizou nas residências das pessoas ao redor do mundo, onde iniciou uma grande revolução tecnológica da humanidade, depois muito bem representada pela internet. Então a minha tendência na época era trabalhar com a parte de hardware, né, com a parte de peças de computadores, que era o grande mercado na época, representado por grandes feiras que a gente tinha em São Paulo, como Feirasoft, Condex, né, para quem é um pouco mais antigo vai lembrar dessas feiras. Mas a internet surgia com muita força e eu acabei optando por escolher esse caminho, justamente por perceber que se avizinhava uma grande revolução na comunicação, que depois a gente veio a descobrir que na verdade ela representou, né, a internet, esse ambiente, essa tecnologia, uma revolução nos costumes, e isso vem sendo representado também por novas tecnologias. Essa plataforma ela foi construída a partir de 2011, quando a gente quase vendeu a empresa e rapidamente tomamos uma decisão muito difícil numa empresa de software as a service, como é a Dinamize, que foi desenvolver um software totalmente do zero em linguagem Go, Golang, que é uma linguagem do Google, uma linguagem de vanguarda que Uber, Netflix e outras big techs do mundo usam, né? Então é uma linguagem de software muito eficaz, muito rápida, muito moderna, né? E desenvolver esse motor próprio de envio, né? Por que esse motor próprio de envio é um grande diferencial? Porque ele nos dá poder sobre a qualidade da entrega do e-mail. Então, quando o nosso cliente ali quer saber por que um destinatário não recebeu o e-mail, nós temos como mapear todo o caminho que esse e-mail fez e explicar por que não chegou e, com isso, aprimorar a entrega do e-mail e, portanto, o resultado. Tem alguns grandes concorrentes nossos, inclusive o maior concorrente nosso, a maior empresa do Brasil do nosso segmento, que usa um motor terceiro, como muitas empresas globais, inclusive, usam, porque é muito prático. Mas isso tira o poder sobre a qualidade da entrega e isso faz da Dinamize hoje, por exemplo, ter a melhor qualidade de entrega de e-mail, né? Por que eu falo isso, né? Porque existem muitos organismos internacionais que coíbem o spam, que vão controlando essa entrega e inadvertidamente acabam não entregando e-mails reais que não são spam. Então, o grande desafio que empresas como a nossa tem é ter um NOC, um Network Operation Service, vai sempre coordenar para que essa entrega seja acima do que é esperado pelo cliente, porque isso impacta muito o resultado, né? Então, a gente tem uma área de entregabilidade com um engenheiro de entregabilidade, né? Mas esse engenheiro ele não fica monitorando alguém terceiro, ele monitora o próprio motor de envio, esse que roda lá em Amsterdã e em Paris, num data center chamado OVH na Europa, né? Então, a gente desenvolveu um software a partir de 2011, 100% global, cujos dados estão nos Estados Unidos, a distribuição de conteúdo na Europa e a operação do NOC toda no Brasil, né? Então, essa linguagem é muito importante, esse motor de envio é muito importante e a usabilidade dele aliado ao nosso atendimento, que é uma central de Customer Success, ou sucesso do cliente, né? Que é muito importante para auxiliar o cliente nesse resultado. Foi e continua sendo um grande desafio, tá? É importante eu registrar que o foco da Dinamize é o Brasil, né? O Brasil é um país único no mundo para empreender. O Brasil tem um mercado extraordinário, com uma característica única, representada pela classe C e D e pelo mercado MPE de micro, pequenas e médias empresas. Nós temos aí 80% dos empregos do Brasil são gerados pelo mercado de micro e pequenas empresas. E aí quando a gente pega a área de serviços cruzado com o mercado MPE, nós temos aí 70% do faturamento de uma empresa de internet como a Dinamize. Então a gente tem um mercado que é incrível, né? São Paulo é uma das melhores cidades do mundo para se empreender, né? Mas a gente foi levado para
para fora e isso fez com que o nosso software desse um salto muito grande de qualidade, porque nós tivemos que nos adaptar à realidade de vários países diferentes. Então, o Canadá, por exemplo, tem uma política anti-spam muito mais rígida. Estados Unidos e Europa usam muito mais SMS do que WhatsApp. E a maneira como se compra nesses países também, né? Então, por exemplo, Londres, o Reino Unido, o país em que a gente teve mais dificuldade, por quê? O mercado mais maduro de internet do mundo, na minha opinião, inclusive mais que o americano. É impressionante como a internet se desenvolveu muito no Reino Unido. E aí, o consumidor lá é ainda mais exigente, né? E aí, quando tu entra no mercado novo, tu não tem clientes, né, não tem referência de cliente, de sede, de equipe, porque tu tá fazendo um trabalho muito incipiente e foi algo que a gente viveu e venceu em vários mercados, como o próprio São Paulo, né? Esse mercado internacional, ele representou para nós um desafio que fez a nossa régua subir muito alto e quem acabou se beneficiando em última instância foi o consumidor brasileiro. Então a gente continua com esse trabalho fora do Brasil, a gente fez, pra você ter uma ideia, mais de 7 workshops em Londres, fizemos mais de 12 eventos em Lisboa, levantamos leads e fomos a Paris, a Suíça, Itália, fizemos roadshow nos Estados Unidos. Isso trouxe para a gente um aprendizado muito grande. Mas, volto a dizer, a Dinamise tem um olhar hoje muito voltado ao Brasil, nunca perdemos esse olhar em cima do Brasil e a parte do exterior serviu muito para isso, para subir a régua, né? Não é algo que a gente olhe hoje como um foco da companhia fora do Brasil. Há muita coisa a ser feita no Brasil ainda e eu acredito muitos anos, né? Como a gente foi abrindo franquias em cada país, a gente não tinha exatamente uma taxa, né, de exportação. E Estados Unidos, por exemplo, como a gente tem tudo hospedado lá, a gente tem um custo muito alto lá também, né? E o mercado americano tem uma característica muito interessante, só passa a pagar imposto nos Estados Unidos quando passa a ter lucro. Tem um custo muito alto de hospedagem de dados lá fora. Como a gente acabou abrindo operações em cada país, a gente acabou faturando dentro de cada país também, né? Então a gente não teve exatamente uma taxa de exportação, mas sim uma adaptação a cada país. A parte trabalhista em Portugal é algo bastante desafiador, né? Tem regras trabalhistas muito importantes. Foi uma franquia que a gente acabou comprando e trouxe um desafio extra, sim, pela questão trabalhista, pelas leis portuguesas. Estados Unidos, a contratação de serviço lá é muito diferente da brasileira, né? Então, nos Estados Unidos, as empresas estão acostumadas a comprar consumidor final apenas com cartão de crédito. E isso fere as regras que a Dinamise tem para se proteger justamente do spam. É o maior problema que a gente tem para vender online no mundo. Então, tu tem que ter uma política muito rígida para aprovar cada conta. E o mercado americano é muito agressivo. Então, a adaptação que a gente teve que fazer em cada país foi muito desafiador. Isso fez, inclusive, a gente recusar um grande negócio em Paris, reunião que eu fui pessoalmente lá com um grande grupo francês no mercado digital. Nós já estávamos muito atarefados em atender os mercados que a gente já tinha aberto para conseguir atender a França, cuja língua é uma coisa bastante específica. É um país muito famoso pelas suas dificuldades contratuais, vamos dizer assim, e ainda ter 2 profissionais no mínimo com francês fluente às 4 da manhã, porque o fuso chega às 5 horas, né? Então, foi um dos nãos mais difíceis que eu dei na minha vida, porque era um grande negócio que a gente tinha para fazer com esse grupo francês, mas uma das coisas muito importantes que a gente aprendeu empreendendo à frente da Dinamise, e especialmente na internacionalização, foi saber dizer não, né? E até hoje eu não me arrependo, foi uma decisão muito importante, talvez teria representado uma grande perda de faturamento, um grande risco para a Dinamise ter fechado esse negócio. O que eu e o Alan fizemos foi estabelecer uma política de canais que era baseada em indicadores, revendedores e franquias. Então a Dinamise chegou a ter 16 franquias no Brasil. Por que a gente fez isso com um produto digital que tu pode comprar pela internet? Porque o Brasil é um país continental e a gente colocar operações em cada estado foi uma coisa muito importante para entender aquele mercado. A gente apostou muito nessa rede de canais, né? Hoje, para ter uma ideia, a Dinamise tem mais de 1.260 canais autorizados, né? Entre eles revendedores, provedores de internet que fazem white label, e a gente chegou a ter 16 franquias e com o tempo a gente foi fechando essas operações para deixar as que eram extremamente relevantes, né? Então a gente acabou ficando com 2 franquias apenas, que é a de Curitiba e a de Ribeirão Preto, estão conosco há mais de 12 anos, são parceiros, são parte da família Dinamise. E temos outras 5 filiais próprias representadas por Porto Alegre, Joinville, Rio de Janeiro, Passo Fundo e Belo Horizonte. E essas operações acabam dando para a gente um entendimento grande do interior do Rio Grande do Sul, por exemplo,
Minas Gerais, que é um estado bastante peculiar, um mercado muito importante, e o Rio de Janeiro nem se fala, né? Então ter uma pessoa local no Rio de Janeiro é muito importante para tu estabelecer uma comunicação local com as necessidades locais. Isso foi um grande diferencial para todo o entendimento do nosso produto e do mercado em que a gente atua. Quando a gente chegou ali a 11 filiais, com as 4 de fora do Brasil, foi realmente um momento muito importante para a empresa, porque é muito diferente de trabalhar apenas online como nossos concorrentes trabalham, né? O futuro de uma companhia como a nossa e de softwares como o nosso passa por tu ter uma integração omnichannel, né? Então a gente distribui hoje conteúdo por SMS, e-mail, WhatsApp, com uma integração total com as redes sociais. No futuro, a gente atender o cliente em tudo o que ele depende para a base de dados dele, para a base de dados e a comunicação chamada de última milha, que é onde essa base de dados se conecta com o mercado. Então a gente olha para uma solução full service, a gente tem trabalhado nisso, e olha para essa expansão internacional, né? Na verdade estamos trabalhando para isso, né? Para lançar um e-commerce global, lembrando que a Dinamize atua com 2 plataformas, uma de e-mail marketing, uma de automação de marketing digital. Essa de automação, que é o principal produto, ela faz tudo que o e-mail faz, mas faz baseado justamente em regras de relacionamento, funil de vendas, captação de lead e integração total com redes sociais, WhatsApp e SMS, né? Então, a gente olha esse produto muito em breve como um produto disponível globalmente. Nós temos 2 grandes metas para os próximos 5 anos, né? Que é esse software se tornar mais abrangente na parte de dados do cliente, olhar para a internacionalização de uma forma nova, né, que é um e-commerce global. O trabalho que a gente fez até agora foi muito de boutique, né, um trabalho muito focado em eventos localmente em Lisboa, em eventos em Londres, né. A gente olha para uma captação de investimento e um investimento muito agressivo no digital na parte global. O nosso público é muito variado, né? A gente atende Albert Einstein, Laboratório Fleury, né? 2 das maiores marcas da saúde no Brasil, mas a gente também atende mais de 42 Unimeds no país, outras dezenas de Sicop, a gente atende a Taurus, a gente atende a Coca-Cola, tem um ticket médio aí de R$700, então a gente atende toda essa enorme cauda longa da área de serviços, né? Pequenas imobiliárias, agências de turismo, então é praticamente, eu diria que é toda a gama empresarial, desde a microempresa até a grande empresa, né? Hoje, 30% a 40% da nossa venda é através de canais, né? Então agências, especialmente agências digitais, que fazem o site, fazem as redes sociais, fazem o conteúdo dessas empresas, né? E ele vem também através da equipe comercial, que é uma equipe muito importante, que faz esse contato direto com os canais e com as empresas também. E tem um outro lado muito importante que a Dinamize atua, que eu me orgulho muito, que é o terceiro setor, né? A gente apoia quase uma centena de projetos sociais, de meio ambiente, como o Sea Shepherd, né, de saúde, como o Instituto Câncer Infantil, a própria ONG Gerando Falcões e outras tantas iniciativas, né? Tem um projeto lá do Sul chamado Win Belendon, que é num bairro chamado Belém Novo, que trabalha com crianças da periferia que estudam e jogam tênis, né? Então tem ali o Thomas Koch ali como um dos padrinhos desse projeto. Então a Dinamize se orgulha muito de apoiar e com isso projetar a sua marca também como uma empresa que se preocupa com essas iniciativas que se esforçam para tornar a nossa sociedade mais justa e melhor, né? Uma grande dificuldade que todos nós temos hoje no mundo, eu te diria, é a parte de desenvolvimento, né? A parte de devs, essa parte de tecnologia, né? Nós talvez tenhamos sido muito felizes em escolher a linguagem Go, porque a gente acaba formando mão de obra dentro de casa e nos tornamos uma referência no Brasil em linguagem Go. Mas por que isso é um grande desafio, né? Porque pré-pandemia já existia essa cultura de contratar devs no mundo inteiro, então a gente compete há muito tempo já com a Índia, com os Estados Unidos, em contratação de desenvolvedores de software que trabalham em casa. A gente compete com grandes bancos, com SAP, com TOTOS, com todas essas grandes companhias globais. E a pandemia tornou isso ainda mais dramático para todos nós e também para essas companhias que eu citei, porque a pandemia no mundo inteiro acelerou essa cultura digital e obrigou todo mundo a testar o home office para valer. A grande área do home office é a parte de devs. Uma das áreas que mais se comprovou ser eficaz no home office é o desenvolvimento. E com isso, as contratações, a gente perdeu alguns desenvolvedores ao longo dos anos para empresas na Índia, nos Estados Unidos e na Europa. Todos nós trabalhamos com tecnologia no mundo hoje temos, que é contratar e manter uma boa equipe técnica de desenvolvimento. Empreender no Brasil sempre é muito difícil. E empreender internacionalmente, como a gente fez em 4 países em apenas 3 anos, é um drama ainda maior, porque aí tu trabalha em 4 cenários completamente distintos. É uma dificuldade também bastante grande
enfrentar os países e suas legislações, né? A Dinamize é uma empresa que vai completar 23 anos, 17 deles conosco. Eu e o Alan viemos de uma história juntos muito forte em provedores de internet, etc. Eu trabalho há 30 anos com tecnologia. E nós estamos num momento da empresa muito maduro, né? Então, para ter uma ideia, a nossa equipe comercial, em média, tem 10 anos de empresa. Somos uma empresa muito sistematizada também, e isso faz com que a gente tenha uma operação muito redonda, né? Estou falando tudo isso porque eu estou tentando buscar aqui, enquanto eu respondo essa pergunta, exatamente o que a gente tem, porque a gente sempre tem muitos desafios dentro de uma empresa, né? Para conseguir avançar. Como eu estou muito voltado hoje a captar dinheiro para fazer essa grande campanha global, preparando esse 2024, em que eu pretendo que a Dinamize tenha um marketing digital muito agressivo, e estou muito voltado ao desenvolvimento, eu olho hoje apenas para esses dois desafios, que é a gente conseguir acelerar a entrega na parte de tecnologia, porque um software como o nosso tem uma demanda quase que infinita. Todas as empresas que eu trabalhei nesses 30 anos de tecnologia sempre tem uma que a gente chama de wishlist, que é uma lista de desejos da área técnica. Como a área de tecnologia é muito ampla e praticamente tudo pode ser feito, a gente sempre tem uma demanda superior à capacidade de entrega. Então a gente sempre olha para isso como o maior desafio da empresa. E em paralelo, essa questão do marketing digital, que é representado por um capital muito intensivo. Então eu sempre olho para esses dois desafios e vejo que a nossa equipe está muito preparada para todo o resto. Nós temos ali uma qualidade de atendimento aliada ao nosso software que é sempre apontado nas pesquisas que a gente faz como nosso grande diferencial. Então eu olho para a nossa operação como uma operação sempre muito redonda.